Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte do nosso querido e amado podcast, Tu Porém. Estamos começando mais um episódio para comentar este livro maravilhoso, que é o livro Conhecer Jesus é Tudo. Mas eu não estou aqui sozinha para fazer este comentário. Eu estou aqui junto da minha irmã Paulinha. Ela que é diretora dos Aventureiros e ajuda em mais 55 departamentos. E aí, Paulinha, tudo bem? Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse ano ajudei em 55 departamentos. Ano que vem eu espero não fazer isso, porque não deu certo. Mas enfim. E os irmãos sabem, né? A gente sempre traz pessoas incríveis e maravilhosas para conversar com a gente sobre livros. E a Lê, que já foi membro da nossa igreja, filha da Elemir, irmã do Lucas e do Alex, namorada do... Meu Deus, Matheus! Desculpa, Matheus, esqueci seu nome, mas eu lembrei rapidinho. E também futura bióloga? É isso, Lê? Sim, oi Paulinha, tudo bem? Oi pessoal do 15, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estarão vendo isso. Também não estou sozinha, eu estou aqui com a Júlia, nossa jornalista maravilhosa. E aí, Júlia, como você está? Oi pessoal do 15, eu tô muito bem, graças a Deus, tô muito bem acompanhada também, né? É sempre um prazer fazer parte do podcast, fazer parte desse momento com vocês, em que nós falamos sobre Jesus e principalmente que nós compartilhamos, né? Sempre um capítulo, sempre uma história interessante de algum livro e incentivamos também a leitura dos irmãos, das pessoas que nos ouvem, para que a gente possa compartilhar sempre, né, desse momento e sermos mais instruídos na palavra de Deus. Amém. Então, bora começar mais um episódio. No episódio de hoje, nós vamos comentar o capítulo 2, que tem como título Eu Estava Perdido. E uma das coisas que eu acho legal neste livro é que o pastor Bullion pega muito das vivências dele, né? No capítulo passado, ele conta um pouquinho de um jovem pastor que chegou todo desesperado, falando que estava com a sensação de que estava perdido dentro da igreja. E aqui nesse capítulo ele vai aprofundando também, né? Nessa ideia, né? De que às vezes a gente está na igreja, a gente está ativo, tem cargos, enfim, só que a gente sente como se nada disso fizesse sentido, né? Porque, como ele comentou no capítulo anterior, nós acabamos entrando com uma ideia meio que confusa, assim, a respeito de Jesus e a gente acaba não amando ele de verdade. Então, ele fala sobre a importância da gente amar Jesus. E aqui no capítulo 2 ele traz uma vivência dele que foi bem interessante, que aconteceu lá no ano de 1972. Ele estava como missionário entre os indígenas da tribo Campa e ele estava lá na floresta amazônica, ele precisou ir para uma aldeia para poder fazer os trabalhos missionários lá e ele foi sozinho e ele acabou se perdendo, né, na floresta. E isso me fez lembrar muito a gente tem o Clube dos Bravadores, né, na igreja, que ele é mais ou menos parecido com os escoteiros, né? A gente só tem a ênfase na compreensão espiritual, né?
Mas a gente tem aquilo do passo cola, que é uma regrinha, né, da gente que tem que parar, se acalmar, sentar, observar. Eu falei tudo embaralhado, mas a gente tem sempre essas orientações, né? Uma delas também é não andar numa floresta sozinho, se você não conhece. O pastor Bulhão meio que bobeou nessa daí, mas tá tudo certo. Mas ele tem essa experiência e é legal que ele faz uma relação, né? Ele utiliza essa experiência dele para poder falar exatamente disso, né? Da gente dentro da igreja, e que isso passa a impressão de que a gente está perdido também em meio a tantos ministérios, em meio a tudo que a gente faz, enfim. Eu gostaria de ouvir, então, das meninas, né? O que elas tiraram, se elas já viveram isso, né? E nas experiências delas, enfim. Meninas, sinta-se à vontade para trazer os seus comentários. Eu observei bastante que o pastor, ele traz esse relato dele e ele para a história que ele estava contando e começa a contar a própria experiência que ele tem, né, enquanto cristão, no momento em que ele cresceu na igreja, e aí ele vai descrevendo as idades que ele tinha e como que ele foi vendo as coisas acontecerem. E tem uma parte que, assim, eu me identifiquei bastante, que ele fala que ele se batizou aos 13 anos, né, e aí quando ele fala, assim, que ele achava que ele não poderia mais cometer nenhuma tolice, né, mas nada podia fazer mais de errado, assim, ele tinha que fazer absolutamente tudo certo. E assim, eu sou uma menina, né, uma garota, não imagino qual seja a pressão de ser um pastor de igreja, não faço a menor ideia. Mas assim, a gente cresce com a gente que acaba se tornando liderança, né, vai se adaptando, vai tomando a frente do movimento da igreja, a gente sente essa pressão de alguma forma, conforme a gente vai crescendo, e até na nossa vida mesmo, conforme a gente vai criando responsabilidade, a gente sente essa pressão de ter que acertar sempre, de ter que fazer tudo certo sempre, e no momento que ele está passando por essa situação, né, que ele está no meio da selva, perdido, ele cai num buraco. E aí eu não vou dar spoiler do que aconteceu, né, para você ler o capítulo, para você entender o que realmente aconteceu com ele, mas ele cai num buraco e ele fica desesperado, e eu imagino essa situação, porque algumas vezes, enquanto desbravador, a gente olha para uma situação, né, em momentos de chuva no acampamento, ou alguma coisa que não estava nos nossos planos, que é uma coisa natural, né, que é da natureza, a gente começa a se desesperar de uma forma absurda, né, para proteger as crianças, para, né, fazer de tudo para que nada de ruim aconteça. E eu imagino essa situação dele, porque além de tudo isso estar acontecendo, ele ainda estava sozinho, né? Então a gente ainda está ali no coletivo, a gente se ajuda, a gente pensa junto e bola alguma coisa todo mundo junto, e as crianças costumam se abraçar para ficar mais quentinho, mas ele estava ali sozinho numa situação muito apavorante, e aí é o momento em que ele clama por Deus, né, assim, e eu acho que em muitos momentos da minha vida pessoal, eu me encontrei, assim, em poços tão fundos que a única solução e a única coisa que eu tinha era a minha esperança em Jesus e em tudo que Ele fez por mim, e aí eu relembrava desses momentos e ficava me questionando onde é que ele estava e como eu poderia ser salva, e eu me lembro de ser muito grata, assim, nos momentos em que eu saía, né, desse fundo do poço, assim, porque a minha fé era muito mais revigorada. A gente consegue entender que alguns fundos dos poços, não sei se é assim que se conjuga, que se coloca no plural, mas em algumas dessas situações a gente se sente mais apegado, né, quando a gente só tem essa esperança. Então o livro traz isso também na vida de um pastor, né, que é uma liderança tão importante da nossa igreja. Bom, como eu disse, acho que no outro podcast eu falei que eu tinha lido esse livro pela primeira vez. Eu achei muito legal porque ele conta um pouco do testemunho do pastor, né? Que ele fez ali, eu acho que é um trocadilho, né? Com ele estar perdido na mata, com ele estar também perdido ali na igreja, né? A Ju falou um pouco sobre ele ter 13 anos, né? E se sentir meio que cobrando ali de si mesmo, né? E até com 21 anos ele se sentiu assim, né?
Ele tinha acabado de se tornar pastor, pelo que conta aqui, e ele disse assim: agora você é um pastor, repetia para mim. Você tem que ser um exemplo para a igreja. Se alguém que tem que cumprir todas as normas ao pé da letra é você. Então ele se cobrava muito em relação a isso, né? E às vezes a gente também pode se sentir assim, estando na frente de algum ministério, desbravador, jovens. Ainda mais esses ministérios que envolvem muita criança, envolvem muitos jovens, né? A gente tá sempre ali se cobrando para que a gente seja um exemplo também para eles, né? Sendo que o exemplo tem que ser Jesus, né? E eu não sei se vocês já ouviram isso, as minhas já ouviram. Eu ouço às vezes quando eu estou no clube que, por exemplo, alguma criança sempre vai se inspirar em você. E é interessante essa frase porque realmente sempre tem alguma criança se inspirando em você. Então você também tem uma forma de cobrança, né? De, pô, não tenho que fazer isso errado, porque senão a criança também pode perceber ou pode acabar falando alguma coisa para mim. Então a gente sempre se cobra, né? Estando à frente de algum ministério ou até mesmo na igreja, né? Eu acho interessante um trecho aqui desse capítulo, que o pastor, ele estava perdido, né? Ele já tinha caído no buraco, então você imagina, né, gente? Quando eu li esse trecho, eu fiquei, assim, angustiada. Eu acho que eu senti um pouco de todas as sensações que ele teve, porque uma mata fechada, porque ele estava na Amazônia do país dele, né, que é o Peru. Então, a mata amazônica é uma mata densa. E aí ele caiu ainda por cima num buraco, estava perdido. Então, nossa, uma angustiante. E enquanto ele estava lá, ele estava pensando o seguinte, eu vou ler aqui para os irmãos, está na minha edição, que é a edição mais antiga, está na página 21, o trecho. Onde estava o Jesus do qual pregava? Estava lá, distante, atrás das nuvens. Na minha cabeça só havia teoria, normas e doutrinas. Chorei como uma criança, porque me sentia sozinho. Eu conhecia um nome, não uma pessoa. Eu amava uma igreja, não o maravilhoso Senhor dessa igreja. Eu tinha comigo normas e regulamentos, mas não tinha Jesus. E naquela hora não precisava de normas, não precisava de doutrinas, nem de uma igreja, precisava de uma pessoa. Chorei aquela noite a tragédia de ter vivido sempre só, tentando sair do buraco e achar a trilha certa, mas acabando sempre na mesma situação, na lama e na desgraça. Eu achei esse trecho muito forte, né? Porque como a Júlia e a Lê já mencionaram, a gente sempre espera do pastor o ser perfeito, né? Por mais que a gente saiba que todos nós somos pecadores, mas a gente olha para pastores, olha para anciãos, espera deles uma fé inabalável, né? Espera deles um comportamento irrepreensível. E você vê a vulnerabilidade de um pastor, como o pastor Bullion, né? Que é um pastor super conhecido, de muitos anos de ministério, e a vulnerabilidade que ele teve de reconhecer que teve um momento na vida dele que ele não tinha fé. Ele estava preocupado em seguir as normas da igreja, em ser um bom exemplo para a igreja, em ser um bom pastor para a igreja. Ele amava a igreja, mas ele não amava Jesus. Ele não tinha conhecimento de Jesus, ele não tinha um relacionamento pessoal com Jesus. E quando ele está nessa situação que, assim, muito específica, né, e muito desesperadora, foi que ele se deu conta que ele passou estava, né, até ali aquele momento, ele estava passando a vida dele inteira seguindo apenas normas, sem entregar de fato o coração a Jesus, sem de fato amar esse Deus que ele tanto pregava. Então, eu acho que esse capítulo foi angustiante, e é um capítulo que tem um plot twist aí, né, no finalzinho, que nós não vamos falar, que é para vocês terem curiosidade de ler e aprender mais, irmãos. Aqui
eu não sei nem mais o que dizer, sabe? Porque só vocês lendo mesmo, para vocês entenderem o sentido que o pastor tá falando, que ele se coloca nessa posição vulnerável, ele confessa, né? Não, na Bíblia fala que a gente tem que confessar os nossos pecados uns para com os outros, e ele faz isso nesse livro. E nos ensina muito, né? Às vezes a gente, agora, né, eu sou mãe, enquanto mãe e pais também, às vezes a gente tem medo de mostrar as nossas fraquezas para os nossos filhos. Medo que eles saibam que a gente erra, e sendo que estou aprendendo isso, né? Eu acho que a coisa mais bela que a gente pode ensinar para os nossos filhos é que sim, a gente pode errar, a gente inevitavelmente vai errar porque somos falhos, mas nós temos um Deus que nos ama, que nos perdoa, e é o que a gente tem que buscar para a nossa vida, amar esse Deus e ensinar nossos filhos, ensinar os nossos liderados, né, que nem a Lê deu o exemplo, né, de diretores de desbravadores, nem só diretores, né, conselheiros, clube de aventureiros também, jovens, de repente se você é ancião, tá ouvindo a gente, então, para além de você tentar passar uma imagem de inabalável, de que você é o santo que segue todas as regras da igreja e todos os mandamentos de Deus, para além disso, mostre também as suas falhas, porque é através delas que você vai se chegando a Cristo também. Obviamente, a partir do momento que a gente se arrepende dessa falha, né, e busca a Deus, a gente vai se aproximando dele, que é o que Paulo fala, né? Na tradução Almeida diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu falo na tradução Almeida porque na tradução Almeida que tem essa palavra superabundou, que eu achei ela muito engraçada. Mas enfim, é isso. Acho que esse livro como um todo, como a gente já falou no episódio anterior, ele nos ensina que devemos amar a Jesus, né? Que não adianta muito a gente seguir regras, a gente saber as doutrinas da igreja, as 28 doutrinas da igreja aqui, ó, tá na nossa cabeça, de cor e salteado, mas a gente não ama o Jesus que inspirou essas doutrinas, né? Que o Jesus que nos deixou essas palavras. Então, fica aí essa reflexão para quem tá ouvindo a gente. Eu acho que um grande lance disso é a gente parar com essas simulações e agir de forma com sinceridade no coração. A gente quer muito aparentar as coisas, a gente precisa demonstrar a realidade, e eu acho muito nobre do Pastor Bulhão isso, né? Ele abriu o coração dele também, né? A gente às vezes acha que na posição de pastor, enfim, ele não erra, mas ele também tinha as suas dúvidas. Ele passa ainda por dúvidas no seu ministério, assim como qualquer ser humano. E tudo que a gente precisa fazer é reconhecer, da mesma forma que o pastor ele reconhece no final deste capítulo, né? Que Jesus é um grande amigo, que quer nos ajudar, que ele está ali para tudo que a gente precisar. E a ideia é que nesses momentos que a gente se sente fraco, impotente, realmente perdido, que a gente possa recorrer a Jesus, que a gente possa entregar e ser sincero com ele, que ele vai nos ajudar. Essa é realmente a ideia de tudo isso, né? Bom, estamos finalizando então mais um episódio. Eu agradeço as meninas por estarem aqui, por trazerem comentários tão pertinentes, e agradeço a você que está aí do outro lado da tela nos ouvindo. Não se esqueça que você pode entrar em contato com a gente através aqui dos nossos comentários no YouTube ou também lá do nosso Instagram,
tuporém.podcast. Nós, às vezes, fazemos algumas postagens lá, então fique à vontade também para trazer os seus comentários, para conversar. A gente vai estar sempre à disposição para responder. Então, um abraço, fique com Deus e até o próximo episódio.